Hoje eu quero contar para você uma história que eu vivi e que me chamou muita atenção na época, já tem um tempinho. Não que eu seja velho, isso foi bem no começo. Eu tinha acabado de terminar minha residência de oftalmo, acho que era mais ou menos 2006, lá na Clínica de Olhos da Santa Casa. Foi uma história bem interessante e isso me marcou muito. E por isso eu quero dividir com você hoje. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Só para você entender o contexto da história, onde eu fiz minha residência em oftalmologia, a gente atendia somente pelo SUS. E esse atendimento ele era dividido. Tinha o atendimento de urgência e o atendimento eletivo. Atendimento de urgência é quando a pessoa está com alguma coisa que não dá para esperar. Só para ficar fácil de entender, por exemplo, a pessoa está com o olho vermelho, está com dor no olho ou caiu um corpo estranho na córnea da pessoa, coisas assim. De uma forma mais técnica, urgência é ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida. E aquilo precisa de uma assistência médica imediata. Tudo bem? Para poder ficar fácil de entender. Ou seja, uma pessoa está, por exemplo, com conjuntivite, ela não pode esperar, ela não deve esperar até uma semana, por exemplo, para poder ir no médico fazer o tratamento. Ela não deve ir numa consulta agendada, ela tem que ir com urgência, ou seja, no setor de urgência. Eu falei conjuntivite, mas tem também uveíte, corpo estranho, dor ocular súbita, traumas oculares, crise aguda de glaucoma, uma perfuração ocular, uma coisa gravíssima. Não dá para ficar esperando até a semana que vem para poder cuidar. Tem que ser feito de imediato. Aconteceu, tem que ir na hora. Bom, acho que deu para entender. Então, nessa época, a gente atendia no plantão e nas consultas eletivas também. As consultas eletivas são aquelas agendadas previamente, ou seja, a pessoa marca com antecedência, de uma forma prévia. E isso era feito através do posto de saúde. Naquela época, o agendamento era feito pela Central de Marcação de Consultas, tudo pelo SUS. Enfim, estou explicando isso só para você entender o contexto. Bom, eu estava atendendo o dia, era o meu dia de consultas particulares e de plano de saúde. Olha pessoal, eu quero fazer uma consideração no final do vídeo, muito importante sobre isso. Uma observação da máxima importância. Eu quero deixar isso bem registrado aqui, mas no final eu vou explicar. Eu estava no meu dia de consultas eletivas e aí eu chamei o próximo paciente. E entrou uma moça junto com a mãe dela. E eu comecei a consulta como de rotina. Perguntei o que tinha acontecido, o que a filha dela tinha, se era um check-up geral ou se tinha alguma coisa específica que a mãe queria saber. E olha, nessa hora, na hora que eu falei isso, na hora que eu comecei a consulta, a mãe já se abriu. Ela falou muito. Ela falou que estava muito preocupada com a filha, que a filha estava com uma manchinha no olho e que isso estava deixando ela com muito medo. Ela que estava com medo de ser um tumor, de que aquilo poderia se tornar uma coisa grave, por exemplo. Ela falou, inclusive, que estava com medo de ter que retirar o globo ocular da filha. Ela estava muito ansiosa, muito. Bom, eu fiz a consulta completa, do mesmo jeito que eu faço todas as minhas consultas, colhi a história completa da filha, todos os detalhes, da parte atual, da história pregressa, tudo. Fiz a consulta completa, toda a história familiar, para poder entender todo o quadro, enfim. Uma consulta super bem feita. E aí passei para o exame físico. Acuidade visual, refração, para saber se ela ia precisar de óculos, pressão do olho, fundo de olho, fiz tudo. Depois de tudo finalizado, já no final, eu cheguei para a mãe e falei, olha mãe, a sua filha tem uma manchinha no olho, mas essa manchinha é totalmente benigna, não é um câncer igual a senhora estava pensando, é um acúmulo de pigmento. Ela nasceu com isso e isso vai ficar no olho dela, sem causar nenhum problema, nenhum mal, é só pigmento. E pigmento é o que dá a cor dos nossos olhos, por exemplo, dá a cor do nosso tecido. Na hora que eu falei isso, dava para ver que ela tirou um peso das costas. O rosto dela brilhava, ela até soltou um graças a Deus. Bom, nessa hora, já na hora de acabar a consulta, eu acho que ela se sentiu mais aliviada com tudo isso, com toda a explicação, e ela acabou e soltou o seguinte, doutor, essa foi a consulta particular mais fácil que você fez na vida. Olha, na hora que ela falou isso, passou todo o filme na minha frente, na minha cabeça. E eu lembrei do tanto que eu tive que estudar para entrar em medicina, do tanto que eu tive que estudar para conseguir entrar na residência de oftalmologia, ali na Clínica de Olhos, e de como eu tive que estudar também para poder conseguir o meu título de especialista em oftalmologia. Foram 3 provas muito difíceis que eu tive que passar para chegar até aquele dia, para estar ali, para poder me capacitar e para poder fazer aquele diagnóstico. Tudo isso passou na minha frente, num segundo. E aí eu cheguei para a mãe e perguntei o seguinte, antes da senhora ir embora, eu posso te contar uma história? E ela falou, claro doutor,
E aí eu comecei, elas estavam sentadas na minha frente e eu comecei a conversar um pouquinho com elas sobre o assunto. Eu falei assim, olha, quero contar para a senhora uma história de uma empresa. É uma empresa muito grande, era uma empresa de informática, era um prédio de 20 andares. E no último andar tinha uma sala gigante, cheia de computador. E cada computador mais potente que o outro. Bom, aí um belo dia, essa empresa parou de funcionar e todos os computadores pararam. O prédio inteiro parou de funcionar. Aqueles computadores todos que ficavam no último andar, eles controlavam todos os outros computadores da empresa inteira. E tudo parou, tudo. Quando isso aconteceu, ligaram na hora para o técnico, que era o responsável pela empresa, para que ele fosse lá e cuidasse dos computadores. E ele foi direto para o último andar. Chegando lá, ele encontrou aquele tanto de computador, um andar cheio de computadores, estava lotado. E ele foi passando de um por um, olhando computador por computador, para ver o que estava acontecendo. E ele parou de frente a um computador, olhou para esse computador, parou, ele virou o computador e apertou um parafusinho. E na hora que ele fez isso, tudo acendeu, tudo ligou, a empresa voltou a funcionar, tudo voltou a funcionar. E aí o técnico passou a conta para a empresa. A conta tinha ficado em R$1.000 e lá estava discriminado o serviço dele. Ele colocou assim, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso deve ser apertado, R$999. Olha, na hora que eu acabei de contar essa história, a filha falou assim pra gente, mãe, você podia ter dormido sem essa. Ele estudou tanto para poder saber que essa manchinha que eu tenho não é nada de grave. Então, não é aquele tumor que a senhora achou que eu estava. E aí, elas agradeceram e foram embora. Olha, quem sou eu para poder querer ensinar alguma coisa para alguém? Mas cada um de nós sabe um pouquinho de algum setor. Cada um no seu setor. Mas uma coisa é importante, e eu falei que eu ia falar no final. Para mim não existe diferença entre uma consulta minha na época que eu atendia pelo SUS e uma consulta particular hoje. A minha forma de atender é a mesma, mas é claro, a minha experiência acumulada depois de tantos anos é muito maior hoje, pela quantidade de pacientes que eu já atendi mesmo. E quando eu falo pacientes, eu quero dizer pessoas, pelos diagnósticos que eu já fiz, pelos tratamentos, todos os tratamentos que eu já fiz até hoje, que eu prescrevi para alguém, congressos, aulas, estudo mesmo, coisa do dia a dia mesmo. Tudo isso faz com que a gente fique cada vez mais capacitado. E eu sempre falo isso para os meus pacientes. Aqueles pacientes que eu tenho que são estudantes e que estão nessa fase, essa fase de início. Estuda e seja o melhor da sua área. Seja o melhor, não importa a área de atuação. Seja capacitado, a ponto das pessoas tiverem como referência. E referência de coisas boas, claro. Isso é muito importante. Seja o melhor. Tudo bem? Bom, é isso. É uma história que eu vivi, foi um fato que me marcou muito na época. E isso me motiva a estudar cada vez mais, a ser cada vez mais capacitado. Eu acho que a gente poderia estender esse assunto para tudo na vida. A gente tem que fazer bem feito tudo aquilo que a gente faz. Bom, pelo menos essa é a minha forma de ver as coisas. E olha, se você gostou realmente do assunto de hoje, divulga, compartilha, porque isso é muito importante. E para quem quiser, o Instagram está cada vez com mais conteúdo. Para quem gosta de saúde, prevenção, orientações, coisas do dia a dia mesmo. Coisas boas, vale muito a pena, é muito legal. E se alguém quiser saber mais alguma coisa, algum detalhe, se tiver ao meu alcance, eu ajudo. Um grande abraço e até o próximo.